O que será que cada piloto achou do carro da temporada 2026 depois dessa mudança revolucionária no regulamento? Nesse vídeo a gente vai ver a primeira impressão de cada um dos pilotos, desde os novatos aos veteranos, a impressão do 7 vezes campeão Lewis Hamilton, o que a imprensa falou do seu primeiro teste. Muito conteúdo sobre a primeira impressão de todos os pilotos nesta temporada da Fórmula 1 2026. Depois de tão grandes expectativas com relação ao novo regulamento que muda carros e motores, aqui no canal vários conteúdos mostrando como tudo isso foi feito, o que muda na Fórmula 1. Você que é veterano já deixa o like, mas você que não conhece ainda o canal, preste atenção que tem vários conteúdos diferenciados aqui para você. Para você que é membro apoiador no canal, eu fiz um material especial explicando como funciona o motor elétrico no sentido geral e também aplicado especificamente ao motor da Fórmula 1. A gente também tem um conteúdo aqui explicando tudo do regulamento esportivo e técnico do carro de 2026 e, além do mais, a impressão que ficou das novidades como o motor da Red Bull para essa temporada. Mas, por falar em novidades, a gente vai querer saber realmente qual foi a primeira impressão de cada um dos pilotos, não apenas nesse regulamento, mas com relação ao seu respectivo carro. O primeiro deles que a gente vai ver é o próprio Gabriel Bortoleto, até porque são as esperanças brasileiras que ainda estão acesas na Fórmula 1. E ele disse o seguinte: são muito diferentes e a sensação é um pouco diferente. Esse carro deu um feedback muito diferenciado para todos os pilotos. Não sei como expressar isso porque nunca pilotei um carro parecido antes. Esse será o grande desafio de muitos pilotos, conforme todos eles foram falando, e você vai ver ao longo dessas entrevistas e de muitas outras vezes que você lê matérias nessa temporada. É um carro de estilo de pilotagem único. Aliás, sobre estilo de pilotagem, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando o que a gente pode esperar do que deve ser a adaptação dos pilotos a partir desse ciclo de regulamento. Você olhando na descrição vai encontrar playlists de todos esses materiais. Gabriel ainda disse o seguinte: diria que o carro de Fórmula 2 é muito mais lento do que os antigos carros de Fórmula 1 e acho que esses também serão mais lentos. Essa é uma preocupação que muita gente tem e que ficou mal explicado para os torcedores. Essa ideia de que o carro seria mais lento tem que ser explicada mais porque isso se diz respeito às curvas. A maioria desses carros terá mais alívio de carga aerodinâmica, consequentemente ele terá menos ferramentas para fazer uma curva em alta velocidade. O piloto terá mais cuidado e preocupação com a entrada de curva, apesar de que na saída de curva, com o uso do motor elétrico e também do alívio aerodinâmico com a abertura das asas frontal e traseira, o carro terá sim velocidade similar ao que já tivemos no passado, como já vimos nos testes de pré-temporada. Essa questão do carro lento está dizendo respeito mais à maneira do contorno de curva, especialmente na entrada, que terá que ser mais trabalhada. Ele ainda disse, mas ainda é um carro de corrida, não é outro mundo, é apenas uma mudança de regulamento que é muito diferente. Quem ficou realmente assustado foi Esteban Ocon. Ele que na primeira impressão que teve já tinha trazido uma preocupação daquilo que ele viu nos simuladores. Ele foi, de todos os pilotos do grid, aquele que mais ficou sensível ao carro dessa temporada. Ele disse o seguinte: é muito diferente e muito complicado. Tive a sorte de poder fazer muitos dias de simulador antes do início do ano. Então estamos bem preparados nesse aspecto. Está tudo claro, mas é muito complicado para todos nós. Espero que seja assim para todos. E essa frase não é muito animadora. Quando você está desejando que os outros tenham dificuldades, é porque você já sentiu a pressão em cima de você. Eu acredito que esse tipo de declaração dele já mostra o que é a realidade para todos os pilotos e mostra para nós, que somos fãs da Fórmula 1, de que será uma temporada e um ciclo de regulamento aonde vai maximizar aquilo que é a característica do melhor piloto, capacidade de adaptação em cenários diferentes, em técnicas diferentes
e também no manejo do controle do carro, que será muito mais exigido do piloto, principalmente no controle das baterias. Quem também comenta sobre isso foi Fernando Alonso, que disse o seguinte: sei que algumas equipes fizeram dias de filmagem como testes do início de janeiro e depois a semana inteira aqui em Barcelona, mas para nós foi realmente o primeiro dia. A Aston Martin começou atrasada em cerca de 4 meses o seu desenvolvimento. Tem um vídeo aqui no canal que está explicando tudo do AMR 26, o conceito que Adrian Newey colocou, e a Aston Martin, na verdade, começou atrasado o desenvolvimento, não só pela chegada tardia de Adrian Newey, ele chegou 4 meses depois do que normalmente se começa o desenvolvimento, escolheu logo uma linha de conceito, mas muito também porque a própria Aston Martin demorou para finalizar a sua fábrica, o seu túnel de vento, tudo é novo para eles, inclusive a própria caixa de transmissão, juntar isso com o motor Honda, tudo muito novidade, chegaram atrasados, mas fizeram esses testes e ele ainda complementa dizendo: então acho que tivemos um dia positivo, fizemos mais de 60 voltas e o carro está respondendo bem, então primeiro dia vem muito mais por aí. Sobre a relação com o Adrian Newey, foi interessante o que ele colocou quando ele disse o seguinte: no relacionamento com o Newey, nas coisas que ele criou para o carro, o que eu vejo são todos os mecânicos olhando para ele e tentando identificar algum comentário que ele tenha feito sobre o carro ou algo que ele queira melhorar. Como tudo é novo na Aston Martin, e aí existe toda essa expectativa do mago da aerodinâmica, o maior vencedor em termos de engenharia da história da Fórmula 1, e saber se, olha, será que aquilo que ele planejou, pensou, projetou, idealizou para o carro, ele conseguiu? Ou será que ele está com a cara torcida? Porque ninguém entende o que ele está fazendo no carro, mas pelo menos pela feição dele a gente pode chegar a alguma conclusão. Então é isso que Alonso percebeu dos mecânicos no boxe em Barcelona. Eles querem ver se Newey conseguiu o que projetou e ele está sempre nos ensinando alguma coisa para nós sobre o carro. Com relação ao Williams, eles não participaram do teste de Barcelona, isso foi muito ruim. Numa declaração que eles fizeram, afirmam que os testes do shakedown de Barcelona não seria um programa que eles iam participar e apenas iam começar no Bahrein. Apesar de todas as declarações que a Williams possa ter feito no sentido de amenizar essa situação, não é a primeira vez que isso acontece com a Williams. No período da Claire Williams, eles também faltaram aos primeiros dias de testes em Barcelona por ausência de peças, por falta de boa relação com fornecedores. Então a Williams, na verdade, esse atraso não é algo no sentido programado. Isso é passado de uma forma, até porque se fosse algo comum, ninguém ia ficar fazendo uma declaração como essa. Em todo caso, James Vowles, chefe da equipe, diz o seguinte: para mim, trata-se de estabelecer as bases certas para 2026. Precisamos garantir que a nossa comunicação, nossas operações, a maneira como extraímos o desempenho do carro na pista representam uma melhoria em relação ao que temos antes, o que não foi, porque chegar atrasado no teste pré-temporada foi o que eles já cometeram de erro no passado, e isso nos dá a oportunidade, ao longo dessas 4 corridas, de fazer exatamente isso. Na verdade, a Williams ela tem uma certa boa infraestrutura na sua fábrica. Ela tem o seu próprio túnel de vento, um pouco defasado, mas ela tem uma certa estrutura de desenvolvimento, mas a questão da Williams sempre é na parte do dinheiro, na questão financeira que atrapalha essas operações. Isso não é um bom sinal para a Williams, não. O próprio Alex Albon disse que não era assim que queríamos começar o ano, mas essas coisas acontecem quando você está se esforçando ao máximo, foco total daqui para frente, isso é puro media training, isso é só para a galera ver. Claro que o piloto quer estar na pista, quer estar sentindo o carro, quer estar percebendo, isso não é um bom início para a Williams, resta ver aí o que pode acontecer para os testes no Bahrein. Antes de falarmos sobre aquilo que Hamilton falou sobre o carro, quero lembrar a vocês que as lives aqui no canal estão de volta, inclusive com horário diferenciado. Em 2025 eu sempre fiz live segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Vamos continuar com as lives pré e pós-GP, de expectativas para os grandes prêmios
e depois batendo um papo aqui sobre o que aconteceu na corrida de domingo, já na segunda-feira, mas eu vou fazer lives também à noite, porque muita gente pediu, porque o horário do meio-dia não era um horário tão agradável para o pessoal conseguir ver. Então, as noites desses primeiros testes de Bahrein, tanto a semana 1 como a semana 2, 8 horas da noite, se Deus quiser, vamos ter aqui o nosso conteúdo. Por isso, inscreva-se no canal para você não perder as notificações e não perder os conteúdos que a gente tem pela frente. Bom, mas o mais esperado aqui, vamos ver o que Hamilton disse sobre esses primeiros testes. Ele disse: estou muito orgulhoso de todos na fábrica por terem trazido o carro até este ponto e conseguimos muitas informações sobre ele hoje. Definitivamente precisamos manter o ritmo, há muito o que fazer, mas foi um bom primeiro dia, não foi a única coisa que ele disse, ele também comentou: consegui passar o dia sem muitos problemas graves, porque não houve grandes problemas, apenas alguns pequenos detalhes que estamos tentando aprimorar. Isso é muito importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal dessa treta dos motores que já começou em 2026, esse truque da Mercedes, que a Red Bull também consegue copiar um pouco o que eles estão fazendo, a taxa de compressão, toda essa bagunça que está dando os motores no início desse ciclo de regulamento. Eu expliquei em vídeos aqui no canal. E se a Ferrari chega nos testes e não tem esses problemas todos, isso já é muito positivo. Mas o grande ponto aqui com o Hamilton, a gente sabe muito bem, é entender se ele vai ter uma adaptação melhor daquela que ele teve na geração efeito solo e principalmente na sua ética de trabalho, se ele muda ou não muda aquilo que tem para frente. Tem jornalista que falou sobre isso, eu vou mostrar a fala deles aqui ainda. E ele complementou, acho ótimo, como eu disse, precisamos tentar ter mais dias assim. Quando o Hamilton foi questionado sobre o aspecto técnico do carro, aí a coisa começou um pouco a desandar. Eu tive vendo recentemente alguns comentaristas, jornalistas da Fórmula 1, e eles são unânimes em observar que as falas de um piloto, quando está se aproximando do fim da carreira e não está muito interessado, passa a ser coisas aleatórias ao automobilismo. Posições políticas sobre questões gerais, empreendimentos fora do automobilismo. E a gente, como fã, quer ver o cara falar sobre distribuição de peso, relação potência, enfim, mas esse discurso está sendo esvaziado com relação a Hamilton. E quando ele foi questionado sobre a parte técnica, ele disse o seguinte: não quero falar muito sobre isso ainda, porque é difícil saber. Como eu disse, só pilotei o carro na chuva. O que sei é que ele tem muito menos downforce do que tínhamos no ano passado, mas não temos mais o efeito solo do ano passado, ou pelo menos em 2022, quando começamos a usá-lo. Está sendo um desafio enorme para todas as equipes, o que eu acho ótimo. De novo, repetindo aquela frase do Esteban Ocon: se tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo, então tá bom. Se tá ruim para todo mundo, tá bom. Parece uma terceirização do problema. Coloca nos comentários se você concorda ou discorda dessa minha observação aqui, mas eu acho curioso que alguém ache bom que os outros estejam passando por problema e não fique olhando para o seu próprio desenvolvimento, para a sua própria evolução. Isso tudo realmente coloca todos em desvantagem. Quer dizer, todos vão estar muito atentos, aprendendo conforme avançam. Quem se desenvolver mais rapidamente, quem for mais inteligente na otimização do tempo e de energia investida no desenvolvimento, estará no topo. Ele está fazendo a leitura perfeita de tudo que tem que ser feito. E acho que isso dá a todos a chance de chegar ao topo, que é bom. Então estamos todos empenhados em maximizar isso. Karun Chandhok, que foi piloto e é repórter agora do Sky Sport, faz uma observação sobre essa fala de Hamilton. Na verdade, Hamilton faz uma leitura perfeita daquilo que se deve fazer nesse momento, após a primeira impressão com o carro da temporada 2026. Mas o grande questionamento é se ele vai mudar a sua ética de trabalho frente ao que ele vinha fazendo nas temporadas anteriores. E nesse questionamento, Karun Chandhok observou o seguinte: pelo que vimos, Brian Bose, engenheiro de corrida de Charles Leclerc, também estava gerenciando o carro, gerenciando o trabalho no carro para Lewis nesta terça-feira. E de fato isso aconteceu. No teste de Barcelona, na terça-feira, quando a Ferrari foi para a pista junto com a Red Bull,
Na parte da tarde, Hamilton entrou no carro e ele não tinha mais o seu engenheiro de 2005, Ricardo Adame, aquele que deu tanto problema de comunicação entre ele e o engenheiro e prejudicou, de certa forma, não só o trabalho de pista, mas o desenvolvimento do carro. Ele não tinha esse engenheiro, mas também não tinha nenhum engenheiro escalado. Isso é extremamente nada usual. Normalmente um piloto já tem o seu engenheiro desde o final da temporada, até porque tem muitas informações que precisam ser trocadas e essa relação precisa ser azeitada. E Hamilton não tem ainda um engenheiro. Isso é extremamente ruim e, mais ainda, pior do que essa situação, é o fato de que parece que ele está desconectado ainda desse trabalho. Já era nessa fase para ele estar com o engenheiro trabalhando justamente o desenvolvimento do carro e os ajustes necessários para ele compreender o que é necessário a ser feito. E por isso, o Shandock observa o seguinte, porque essa relação entre piloto e engenheiro de corrida é extremamente importante. A indefinição é um péssimo sinal. Obter o feedback do piloto é fundamental em uma boa relação entre engenheiro e piloto, principalmente sobre aquilo que não é dito. Isso é importante. É aquela relação que Verstappen tem com Gianpiero Lambiase, por exemplo. É aquilo que você praticamente você fala e o outro já termina a frase. É aquele casamento perfeito entre dois atores ali desenvolvendo um trabalho, essa sinergia necessária. E ele complementa dizendo, mas é compreendido entre eles. Quando um reclama de algo, o outro consegue completar a frase antes do primeiro terminar e dizer, vamos resolver isso assim e assim. Hamilton não tem isso. Isso aí é um mau sinal realmente para o Hamilton nesse início do ano. Outra coisa é que Lewis continua sem ser visto participando dos dias no simulador ou pilotando nos dias de TPC, Test of Previous Cars, os testes feitos com os carros, o shakedown feito com os carros da temporada anterior, nem no simulador e nem nisso, criando laços com algum engenheiro. Tudo isso parece apontar que Hamilton não mudou a sua ética de trabalho, a sua forma de trabalhar. E o namorado do piloto diz assim, não, mas ele é 7 vezes campeão, 105 vitórias, ele não precisa disso. Já passamos alguns anos, 2022 a 25, entendendo que esse jeito de trabalhar de Hamilton não funciona. Não adianta tapar o sol com a peneira, jogar confete e acreditar que os 7 títulos que já não vêm desde 2021 vão sustentar essa maneira diferente de trabalhar de Hamilton. Sempre que me perguntam isso em lives ou nos comentários, eu digo, Hamilton não desaprendeu a pilotar, mas está desatualizado em relação àquilo que um piloto faz normalmente na Fórmula 1 moderna. Basta você ver a entrevista dos novatos, não estou falando nem de Verstappen ou de veteranos como Carlos Sainz ou o próprio, enfim, o seu ex-companheiro George Russell, estou falando dos novos pilotos mesmo, estou falando de Isaac Hadjar. Como que um piloto trabalha agora na Fórmula 1, no simulador com os engenheiros, a maneira como o Hamilton trabalha é totalmente diferente. Ele ainda complementa quando o público ouve conversa entre um piloto e seu engenheiro, percebe o microcosmo das conversas mais amplas que acontecem no escritório de engenharia, ou seja, já começaram os testes e Lewis já deveria ter iniciado o entrosamento desde agora no simulador e não depois que a temporada já começou e não foi boa. Quem está compenetrado no trabalho, George Russell, disse o seguinte numa leitura do carro e também do panorama geral das outras equipes. No geral, são carros bem diferentes para nós, pilotos, mas depois que você se acostuma, pilotá-lo se torna bastante intuitivo e até mesmo prazeroso estar ao volante. Muita gente tem colocado nas apostas que George Russell pode ser o futuro campeão da Fórmula 1 2026. Pela própria estrutura da Mercedes, pela própria forma confortável como a Mercedes está chegando no seu regulamento, essa questão do truque dos motores e essa abordagem do Russell, dizendo que está confortável com o carro. Então, tudo parece se desenhar para uma Mercedes forte, podendo colocar George Russell como veterano em relação ao Kimi Antonelli na disputa eventual de um título. Já imaginou isso? O Hamilton sair da Mercedes, ir para a Ferrari procurando um título e a Mercedes entrar numa disputa
Enfim, isso é história para a gente ver ao longo dessa temporada, mas o fato é que Russell está muito à vontade com o carro e também faz uma leitura dos rivais. Estamos satisfeitos com o nosso desempenho, mas fiquei impressionado com várias outras equipes. A unidade de potência da Red Bull completou muitas voltas, o que, considerando que é o primeiro motor que eles construíram, significa que claramente fizeram um bom trabalho. Sobre isso, tem esse vídeo aqui no canal. Nas playlists que estão na descrição você encontra, eu faço um comentário sobre o motor Ford, nessa parceria Red Bull-Ford. Também trago a impressão de Verstappen, Zac Hadjar, Liam Lawson sobre o carro e sobre os motores. Aí faço uma abordagem mais ampla daquilo que você quer saber especificamente sobre a Red Bull e eu coloquei nesses vídeos. Russell ainda disse que a Haas também conseguiu rodar uma quantidade semelhante de quilômetros como nós. Ele está mencionando a Haas, isso é importante. Foi o primeiro dia de Barcelona. A Haas utilizando motores Ferrari. Isso tem uma indicação boa com relação ao rival principal, a Ferrari. Então a unidade de potência da Ferrari também acumulou bastante quilometragem. Não é bem como foi para nós em 2014, início da era híbrida, quando começou o domínio absoluto da Mercedes. O esporte evoluiu muito desde então e o nível, em todos os aspectos, está muito alto agora. Valtteri Bottas, nesse início da Cadillac, disse o seguinte: definitivamente há uma grande diferença em relação a antes. Os carros se comportam de maneira diferente, você tem um pouco menos de carga aerodinâmica nas curvas e alta velocidade. Daí você lembra aquilo que eu mostrei lá no início do vídeo, quando falei de Gabriel Bortoleto, mencionando que os carros podem ser mais lentos, com menos carga aerodinâmica, o carro tem o potencial, tem menos ferramentas para o contorno de curva. E sobre isso, além desse conteúdo, o carro da Fórmula 1 2026 explicado, você encontra outros vídeos que vão aparecer na sua tela agora, para você complementar a compreensão sobre o que a gente pode esperar da temporada da Fórmula 1 2026. Até aqui, as primeiras impressões dos pilotos depois desses primeiros testes. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.